A paz do Senhor, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, minhas queridas irmãs, a paz do Senhor, todos aqueles que estão conectados conosco através deste canal do YouTube. Estamos dando início a mais uma videoaula EBD em Casa, Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. Eu sou o evangelista Celso Godoy e você é o nosso convidado especial. Já te peço para você se inscrever no nosso canal, você que pela primeira vez está nos assistindo, você que já é inscrito, não deixa de compartilhar os nossos vídeos, dar o seu joinha, fazer comentário, ok? Fique à vontade. E você que não é inscrito, se inscreva e compartilhe, também comente o nosso conteúdo e dá o seu joinha. Precisamos de inscrito em nosso canal, porque o nosso canal precisa crescer mais, né? Estamos aí com um número significativo de assinantes, mas precisamos de mais para que esse programa da EBD seja mais divulgado através da nossa pessoa e alcance mais corações. O tema da nossa lição hoje é a responsabilidade da igreja com os missionários. Lição de número 7 será ministrada no próximo domingo, de novembro, dia 12 de novembro de 2023, na sua igreja, na nossa igreja, se Deus assim permitir. O texto áureo da nossa lição está em Gálatas 6 e verso 10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. E aqui, com certeza, está referindo aos missionários que é enviado aos campos para anunciar a palavra de Deus. Verdade prática. É papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado de seus missionários. Então, essa é a responsabilidade da igreja, né? De cuidar dos missionários por ela enviado. Isso é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo. O tema da nossa lição, o tema geral, é até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. A nossa lição, ela está dividida em 3 tópicos principais. O primeiro, segundo e terceiro tópico. Tá? No primeiro tópico, nós temos a igreja e o sistema de apoio aos missionários. No segundo tópico, nós temos o cuidado integral dos missionários. E no terceiro e último tópico, maneiras práticas de se comprometer com os missionários. São tópicos bastante sugestivos e com certeza vamos aprender muito e você vai adquirir subsídio, né, conhecimento para você licionar na sua próxima aula, no próximo domingo. E para você que é aluno, você vai aprender mais nesse estudo que nós estamos começando agora. Tá? Na nossa introdução, o nosso texto áureo, né, aliás, a nossa leitura bíblica em classe, se encontra em 1 Coríntios, capítulo 9, do verso 9 ao 4. Tá? Não vou fazer a leitura para nós ganharmos tempo aqui e vamos já entrar logo na introdução da nossa lição. Tá? Mas, repetindo aqui, né, reprisando aqui a leitura bíblica em classe, em 1 Coríntios 9, verso 9 ao 14. Né? Talvez você não tenha revista, então você pode estudar baseado aqui nesses textos de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 9 ao 14, tá ok? Entrando aqui na nossa introdução, no comentário da nossa introdução, uma das importantes atribuições da igreja é cuidar integralmente dos missionários, identificando, preparando, enviando e cuidando deles enquanto atuarem no campo e encerrarem a carreira. Esse cuidado ainda deve abranger o cônjuge e os filhos dos missionários, levando em consideração que todos precisam se adaptar em uma nova realidade transcultural para que o trabalho se desenvolva
o mais próximo possível do planejado. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito da responsabilidade da igreja local para com o missionário e sua família. Então, nós vemos aqui na introdução que a responsabilidade da igreja enviar, formar, e dar condições para o missionário, atuar no campo ao qual ele é enviado. Isso, sustentá-lo, dar apoio a ele, e depois que terminar a sua carreira, é lógico, depois na velhice, a igreja tem que continuar dando assistência, pelo trabalho, pelo bom trabalho que ele fez no campo, não pode ser abandonado. Então a igreja tem que estar bem atenta a essas questões, nessa preparação, nesse apoio e também o apoio quando o missionário termina a sua carreira. Indo para o tópico primeiro, a igreja e o sistema de apoio aos missionários. Tá? Então nós vamos ver aqui o apoio da igreja aos missionários. No primeiro ponto, a responsabilidade da igreja. O sistema de apoio ao missionário é responsabilidade básica e contínua da igreja em todo lugar. Nesse sentido, certos princípios devem permanecer claros a respeito do sistema de apoio aos missionários. Primeiro, ou parte A, a igreja deve se conscientizar biblicamente de que o missionário é um obreiro formado pela igreja local e, por isso, está inteiramente sobre a sua responsabilidade. Atos 11, verso 19 ao 26, Atos 13, verso 1 ao 5, Atos 14, verso 25 ao 28 e Atos 16, verso 1 e 8. Então, nós vemos aí que o obreiro, ele enviado é responsabilidade da igreja local. Ela tem que dar toda a assistência. Na parte B, ele é um obreiro orientado pelo pastor da igreja e enviado para fazer a obra missionária conforme a visão que o Espírito Santo concede à igreja. Atos 6, verso 6 e Atos 1 e verso 24. Então, além de ser enviado pela igreja, ele também é escolhido, revelado pelo Espírito Santo, como o apóstolo Paulo e Barnabé foi. Tá? Então, preparado pela igreja, cheio do Espírito Santo de Deus, separado para cumprir essa missão de anunciar o Evangelho nos lugares longínquos, em outros países, em outros estados. Então, o missionário, ele é escolhido pelo Espírito Santo, separado e enviado pela igreja. Então, é um papel conjunto, a igreja, juntamente com a orientação do Espírito Santo de Deus. Então, agora nós vamos aqui para a letra C, A, B, agora C. Em contrapartida, é dever do missionário prestar relatório periódico sobre o desenvolvimento da obra no campo. Atos 15, verso 4 e 12, e Atos 21 e verso 19. Então, o missionário é enviado, tem assistência da igreja, um amparo, mas ele tem que prestar também, certo, o relatório, fazer um informativo do seu trabalho, aonde ele está trabalhando, no campo que ele está trabalhando, como Paulo e Barnabé, quando chegou em Jerusalém, eles prestaram um relatório do trabalho que eles estavam fazendo no campo, ali ao redor de Jerusalém, nas cidades circunvizinhas, e eles relataram as almas que estavam sendo resgatadas, que estavam sendo ganhas através da pregação do Evangelho na instrumentalidade dele e de Barnabé. Então, eles trouxeram o relato. O missionário tem que ter essa responsabilidade. Ele recebe o apoio, mas também tem que prestar relatório do seu serviço ao Senhor. É um trabalho em conjunto e com responsabilidade. Nós agora vamos ler aqui a D, tá? Todo o sistema de apoio missionário deve permitir que os missionários usem o máximo do seu tempo e energia no trabalho de missões. Então, o apoio da igreja tem que ser
integral, né? Tem que ser um apoio financeiro, né? Para que o missionário tenha tempo para ele, né, não preocupar com mais nem outras as coisas, mas somente com a pregação do Evangelho. Então a igreja tem que dar o suporte para a família, para o missionário, ok? Na questão da organização da igreja, do som, certo? Aonde o missionário vai atuar, certo? Todos os aparatos que ele precisa, para que ele não venha ter que preocupar com essas coisas e ele empenhar exclusivamente em ganhar almas, ele ficar livre, como Pedro, né, e os demais apóstolos disseram para a igreja. Estava havendo ali uma demanda sobre as viúvas, né, que tinham que ser atendidas, e aí eles oraram a Deus e o Espírito Santo separou 7, né, varões, diáconos para atender a mesa, e ele disse, olha, e nós vamos continuar na consagração, na oração, para a pregação da palavra. Então o objetivo deles era preocupar com as almas, ganhar almas. E as demais coisas seriam atendidas pelos diáconos e os demais da igreja. Então é preciso dar esse suporte para que o missionário, né, empenhe em ganhar almas e não se preocupe com outras coisas, né, atrapalhando. Então tem que dar o suporte para a família, esposa, filho, para que ele venha desenvolver um bom trabalho e ter um bom resultado, porque o objetivo é ganhar almas para o reino de Deus. Dito isso, nós vamos ao nosso subsídio, enviar, formar e sustentar o missionário e sua família é responsabilidade da igreja. Está em Atos capítulo 13 e verso 3. O missionário é o responsável do corpo de Cristo, tá? Ou é o representante do corpo de Cristo e também do próprio Cristo. Tá? Ele representa Cristo, tá? Ele é o representante do corpo de Cristo, que é a igreja, e também do próprio Cristo. Ele é representante de Cristo para torná-lo conhecido e adorado. Tá? E ele é representante da igreja local porque ele foi enviado por ela. Porém, o missionário, além de ser responsável pelo campo onde ele trabalha, ele tem por obrigação, né, ele tem a responsabilidade de prestar relatórios e informativos da obra por ele realizada, ok? Atos 15, 4, aonde Barnabé e Paulo, chegando em Jerusalém, trouxeram relatório, né, da obra que eles estavam fazendo, a obra missionária. Então isso é bíblico, certo? A igreja é um trabalho conjunto, né? O missionário tem que prestar conta para a igreja e a igreja dar o suporte, certo? É uma responsabilidade de ambas as partes, ok? Então é muito importante ter esse conhecimento na obra missionária. Avançando aqui para o nosso segundo ponto, o primeiro tópico, tá? O sistema de apoio à obra de fé. O sistema de apoio e a obra de fé. Todo o trabalho missionário é uma obra de fé, do começo ao fim. Então, qualquer que seja o sistema de apoio, os missionários devem confiar em Deus e depender da fidelidade do seu povo. Sem fé, oração e sacrifício, a obra missionária falhará. Assim, tanto missionários quanto os que os sustentam devem ser pessoas de fé, à medida que obedecem ao mandamento de Jesus. Ide e fazei discípulos. Há crescimento e expansão da obra de Deus. Atos 2, 42 ao 46. Então, se o missionário e se a igreja, né, unidos em fé, confiar em Deus, então não tem como não crescer a obra de Deus. Precisam estar pela fé, confiando que Deus vai abrir as portas, providenciar os meios, tanto o missionário como a igreja, para que o trabalho cresça, né, e o nome do Senhor Jesus seja pregado a toda a gente. Vamos para o subsídio aqui desse segundo ponto da nossa lição, né? A base, o alicerce da igreja é a fé, né? É como está em Hebreus. Ora, o firme fundamento, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem.
Então, a fé, ela é a base, ela é o alicerce, tá? Da igreja e também do missionário. Portanto, a igreja e o missionário e sua família devem confiar inteiramente naquele que começou a boa obra. Com certeza, não vai faltar recursos. Filipenses 1:6. Então, fé em Deus é comparado ao equilibrista. Tá? É preciso, né, confiar em Deus. Aqui tem uma ilustração muito interessante. Um equilibrista foi fazer o seu papel, foi desafiado a passar sobre um abismo num cabo de aço, tá? De uma montanha a outra, e ali a multidão olhando, e ele apenas com a varinha começou a passar, equilibrando, e terminou, passou do outro lado, a multidão aplaudiu, né, enfaticamente, e ele dirigiu-se a um rapaz que estava muito alegre, aplaudindo, e perguntou para ele: você acredita que eu posso voltar? E ele disse: é claro, eu vi você chegando. Você tem convicção disso? Sim, eu acredito, tenho convicção. Ele falou: então sobe aqui nos meus ombros. Ele falou: aí não. Ele falou: então você não tem fé. Você não acredita. Então acreditar não é só acreditar. Você tem que envolver, você tem que mergulhar, você tem que participar. Isso é fé. É fechar os olhos e se lançar nos braços de Deus e acreditar que tudo Ele pode fazer. É lógico, nós devemos orar, enviar o missionário, devemos contribuir, tá? Temos que ter ação, mas a fé é o firme fundamento daquilo que se espera, né? Do resultado da obra missionária, e prova daquilo que se não vê, você não está vendo, mas você acredita. E a prova, ela, no direito, existe evidências, são várias evidências, mas quando há prova, então é comprovado o fato, tá? Não tem como negar o fato. Então a fé é isso, tá? A fé é a intimidade, né, com Deus, acreditar que Ele pode fazer e que Ele cumpre aquilo que Ele promete. A fé é compreender que Deus faz e ver aquilo que as outras pessoas não conseguem ver. Isso é fé. Tá? É importante nós aprendermos isso. Então, na obra missionária, tanto a igreja como o missionário tem que ter essa fé, né? A fé no invisível, mas que vai acontecer. Isso é fé, porque fé naquilo que vê deixa de ser fé, né? É uma fé natural. Mas essa fé aqui é a fé sobrenatural, é confiar, é mergulhar, é lançar nos braços de Deus e crer que Ele pode fazer tudo pela sua obra e pelos seus servos, né? Avançando para o terceiro ponto do primeiro tópico, objetivo de missões, né? Então nós vamos ver qual o objetivo de missões. É bom lembrar de que o objetivo de missões é que Cristo seja conhecido e adorado em todo lugar. Aqueles que fazem o trabalho missionário de maneira que honre a Cristo terão todas as suas necessidades supridas. Filipenses 4:19. É maravilhoso saber que na obra missionária, em primeiro lugar, a presença de Jesus está conosco. Não por acaso o Espírito Santo atua por meio de nossa vida para fazer com que o nome de Jesus chegue a lugares e corações que não o conhecem. Portanto, que haja todo o apoio e planejamento na igreja local para que o nome de Jesus seja conhecido em todos os lugares por meio da obra missionária. Então, vamos para o nosso subsídio desse terceiro tópico dessa lição. Tá? Vimos aqui o primeiro, o segundo, o terceiro. Então, o objetivo de missões é fazer o nome do Senhor Jesus conhecido e adorado em toda a terra. E sem dúvida, esse é sem dúvida o grande objetivo, é fazer o nome do Senhor ser adorado e conhecido em toda a terra. É o maior e o principal objetivo. Tanto o missionário como a igreja deve descansar na certeza que o Senhor Jesus entrará, né, com eles
estará com eles em todos os dias, até a consumação dos séculos. Então é importante a igreja, o missionário, confiar e ter a certeza que o Senhor Jesus estará com ele, né, todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus disse, olha, eu vou subir ao céu, mas vou mandar outro Consolador, que estará com vocês, né, todos os dias até a consumação dos séculos. E Jesus também, né, na pessoa do Espírito Santo, se faz presente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então essa confiança, né, do missionário da igreja, para alcançar o objetivo de missões, é preciso de ter, confiar, né, e fazer o nome do Senhor conhecido. Tá? A igreja local não pode ir, mas ela pode enviar, né, missionários aos lugares que ela, né, que os membros da igreja não podem ir, mas tem a pessoa separada, vocacionada e preparada para essa obra. Por isso, todos os cristãos precisam se empenhar por manter a pregação do Evangelho ativa, a fim de que toda a terra venha conhecer e adorar o Senhor Jesus. Segundo Tessalonicenses 1 e 12. Então, esse é o objetivo de missões, tá? De tornar conhecido o poderoso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Avançando para o terceiro tópico da nossa lição, maneiras práticas, melhor dizendo, o segundo tópico da nossa lição, o cuidado integral dos missionários. Tá? Primeiro ponto, o cuidado integral. Cabe à igreja local uma responsabilidade mais abrangente, zelando por aqueles que estão trabalhando no campo missionário. Nesse caso, o missionário precisa ser cuidado integralmente pela igreja. Com cuidado integral, queremos nos referir a toda a esfera da vida do missionário, ou seja, não somente na área financeira, mas também na área espiritual, emocional, física e social. Ao acompanhamento pastoral, enquanto ele está no campo, com amor e respeito, para que possa superar as dificuldades internas e externas que surgirem durante o ministério. Atos 17, verso 14 e 15. Então nós vemos nesse primeiro ponto do segundo tópico da nossa lição, tá? Cuidar do missionário e da sua família nas áreas espirituais e emocionais, material, física, civil e social, é dever da igreja. Sem dúvida, tá? É dever da igreja. A igreja deve orar e enviar o sustento, visitando, acompanhando, para que o missionário e sua família se sintam seguros e amparados pelo apoio da igreja, para que eles possam prosseguir na batalha espiritual, no campo missionário, assim como Cristo dá o amparo para a igreja tem o dever de dar o amparo para o missionário e sua família, a todo tempo. Romanos 12 e 13. Então, a igreja tem que dar um apoio espiritual e emocional. Orar, tá? Orar, visitar, acompanhar, pegar o telefone ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp para dar esse apoio espiritual e emocional. Na questão do físico e social, tá? O apoio físico, né? E social, a questão de suprir a necessidade, roupas, talvez há uma necessidade, alguma escola para os filhos, né? É preciso que a igreja esteja atento para ajudar o missionário, para que ele venha a preocupar somente em pregar, em cuidar da obra de Deus. É preciso, porque o missionário, ele é humano, tem família. Tá? Então, é preciso estar atento às questões social e física da família e do próprio missionário. Saúde, dando condições para ele ir ao médico, também ver a saúde, porque ele é humano. Tá? Também temos aqui a questão civil, o amparo, né? Ali todas as condições, né? Na área, porque a igreja,
A igreja a igreja ela é uma entidade filantrópica. Então, o pastor, o missionário não tem carteira assinada, né? Então, é preciso que a igreja o ampare, dê condições para ele pagar um INSS, para ele futuramente aposentar, né? Ajudar ele no final do ano, dando aí um 13º, abençoando o missionário para ele trabalhar mais incentivado. E também toda a legalidade, né, na área civil, do registro ali do trabalho dele, certo? Amparado na lei, na Constituinte, para que ele possa desenvolver, né, um trabalho sem problemas com, né, essa área civil. Então é preciso que a igreja esteja atenta, né? A igreja saudável, a igreja que tem princípios, ela fica atenta a essa situação para que o missionário tenha as melhores condições para empenhar no trabalho, na obra missionária e ganhar almas para o reino de Cristo. Então, tudo dentro da medida, é lógico, tudo dentro da capacidade. Às vezes, não vamos suprir todos, mas vamos pelo menos tentar e orar para que Deus, aquilo que não podemos, né, que a igreja não pode, Deus vai entrar com providência. Mas é preciso pelo menos aproximar, né, dessa atualização, desse apoio, né, ao missionário de que é necessário, ok? Então, é interessante nós, a igreja local, observar isso. Vamos avançar agora para o nosso segundo ponto do segundo tópico, ok? O sistema de apoio e a obra de fé. Nós já lemos aqui, o sistema de apoio já foi falado, o objetivo de missões também já falamos, né, nesse primeiro tópico. Agora nós vamos para o segundo ponto do segundo tópico, uma agenda quanto à volta do missionário. Tá? Então no primeiro nós temos o cuidado integral e agora uma agenda quanto à volta do missionário. Também podemos ver como as igrejas recebiam os apóstolos de maneira alegre e honrada. Atos 20, verso 1 ao 6. Nesse aspecto, a igreja local deve ajudar a organizar a agenda do missionário durante o seu retorno para o gozo de férias, no que diz respeito a visitas, consulta ou tratamentos médicos odontológicos, de lazer e descanso, bem como atividades de cunho administrativo. Assim, abraçar os missionários e sua família faz parte do cuidado integral dos missionários. Olha aí, né? Nesse segundo ponto, a agenda quanto à volta do missionário é muito interessante, tá? É um período de descanso para o missionário e sua família é de fundamental importância. O missionário também necessita de férias, Romanos 13 e 7. A volta do missionário à cidade de origem, ou à igreja local da qual foi enviado, para visitar, ou outro qualquer motivo, né, que ele venha à igreja local, à igreja mãe ou à cidade, ele deve ser bem recebido com honras e com hospitalidade por parte da igreja local. Atos 14, versículo 26 e 28. Então, o missionário, né, às vezes tem motivos para voltar à cidade de origem, à igreja local, talvez por necessidade, ou talvez por férias, ou talvez chamado para pregar, né, dar o seu testemunho, fazer seu relatório. Então, ele tem que ser bem recebido, bem acolhido, certo? Bem tratado, né, bem honrado, dá honra a ele, para que ele se sinta, né, importante na obra de Deus e faça ela com muita dedicação, com muito carinho, né, com muita disposição. Então, todo ser humano, ele desempenha bem, ele produz mais quando ele é incentivado, quando ele é motivado. O ser humano, ele vive de motivação, de incentivo. Então, o missionário não é diferente, né? A igreja tem que dar esse apoio, tem que honrá-lo, né? Tratá-lo bem quando chegar, porque ele, na realidade, é um príncipe do Senhor, está no campo de batalha.
é o anjo do Senhor ele batalhando, né, contra as obras do diabo, infernais. Então é preciso honrá-lo ao seu retorno, né, dar condições, dar férias, né, dar lazer para ele, para que ele se reabasteça e volte com muito mais vigor. Acima disso, tirar uma oferta nos cultos e entregá-lo. Certamente ele vai ficar muito mais motivado, vai dar condições para ele quitar algumas dívidas, também comprar roupas e outras coisas mais, ajudar em algum tratamento dentário e outras coisas mais, da família, dos filhos, né? Então é importante que quando o missionário ele venha, por algum motivo, retornar à igreja mãe, ser recebido com honra, com carinho e com muita hospitalidade, para que ele possa continuar, né, com alegria e não com tristeza. Tá? Então, terminado aqui o nosso terceiro ponto, que é o objetivo, né? Aliás, é o segundo ponto, que é a agenda quanto à volta do missionário, nós vamos avançar agora para o terceiro tópico das nossas lições. Esse segundo tópico só tem 2 pontos, né? E agora nós vamos para o terceiro tópico, que tem 3 pontos, né? Todos eles têm, mas com exceção do segundo tópico. Terceiro tópico, maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Então nós vamos ver essa maneira, né? Bem prática de se comprometer com os missionários. Primeiro ponto, comunicar as necessidades. Tá? Tudo na obra de Deus passa pela comunicação. Esse princípio encontramos na Bíblia quando lemos: comunicai com o santo nas suas necessidades. Romanos 12, 13. Nesse sentido, é preciso que a igreja local se comprometa com a comunicação regular dos compromissos e necessidades missionárias. Essa comunicação pode ser feita no momento do culto regular ou por meio de um e-mail, telefone, mensagem de texto, etc, etc. A ideia é que a igreja local tome conhecimento de como a agenda missionária da igreja é desenvolvida, bem como levar em primeira mão as notícias a respeito das principais atividades do campo missionário. Então, nesse primeiro ponto, né, nós temos aqui, no primeiro ponto do terceiro tópico, o departamento missionário, ou departamento de missão, é de fundamental importância na igreja. A igreja tem que ter o departamento de missões, tá? O local onde trata dos assuntos do missionário. Esse departamento é de fundamental importância na igreja para auxiliar o missionário no campo, certo? E obter informações também, tá? E também levando informações para o missionário. Isso traz segurança para o missionário e a igreja. Então passa a ter pleno conhecimento da necessidade do missionário no campo, Romanos 12 e 13. Então, daí, né, nós temos o quanto é importante o departamento de missões na igreja. É preciso, é de fundamental necessidade. Por quê? Esse departamento, ele tanto manda informações para o missionário no campo, como o missionário manda informações para a igreja. E a igreja pode publicar, né, o que está acontecendo no campo missionário em tempo real ali nos cultos, né? Principalmente nos cultos missionários, que são no domingo, informando como está o trabalho, né, abençoado, qual a necessidade do missionário, a contribuição que é necessário para que os irmãos ajudem. E assim, esse entrosamento, tá? Esse entrelaçamento de mãos, certo? Vai dar segurança para o missionário e firmeza para a igreja pelo trabalho prestado do missionário. Então é muito importante essas informações e esse departamento, né, criado pela igreja, o departamento de missões na igreja. Então é importantíssimo nós temos esse departamento, ok? Avançando para o nosso segundo ponto
Terceiro tópico, doar para suprir necessidade. A vida no campo missionário pode ser desafiadora, exaustiva e difícil. No meio do estresse e das lutas, muitos missionários frequentemente se sentem desconectados e esquecidos pela igreja que os envia, principalmente quando se deparam com a escassez no campo. Nesse sentido, é importante que a igreja local dê oportunidade aos missionários para que eles compartilhem essas necessidades. E assim a igreja se sinta convocada a cooperar nas doações, como a igreja de Corinto foi convocado a fazer. Então é importante que a igreja ouça o missionário, né? E ele está enfrentando dificuldades, e quando o missionário vem, a igreja dê a oportunidade para ele expressar a sua necessidade, e com certeza a igreja ali vai suprir essa necessidade de primeira mão, né? Contribuindo, como Paulo, que passou pela igreja, se não estou equivocado, de Éfeso, ou Filipenses, aos Filipenses, a igreja em Filipe, e também em Coríntios, falando da necessidade, né, que ele tinha para, não só para ele, mas para ajudar as demais igrejas que estavam passando por dificuldade. E a igreja prontamente, né, ajudou, e Paulo alegrou e disse: agora eu tenho em abundância, e alegro por Deus por vocês ter nos ajudado. E Paulo pôde suprir e ser suprido, né, a necessidade das igrejas que estavam. Então é importante que a igreja, né, ouça o missionário, né, que ele venha dar, né, o seu relatório, para que possa a igreja contribuir com amor e se comover pela dificuldade e ajudar o missionário na obra. Então, doar para suprir a necessidade do missionário. Terceiro ponto, orar e jejuar pela causa, né? Pela causa de missões. Já estudamos a respeito da importância da oração na causa missionária. Entretanto, o que desejamos reforçar aqui é a necessidade da oração conjugada com o jejum como uma maneira prática da igreja local se comprometer com os missionários. Nesse sentido, é muito importante os líderes da igreja locais convocarem o povo de Deus para orar e jejuar pelos missionários no campo. Note que a oração e o jejum estão na base do envio de Paulo e Barnabé para o campo missionário. Atos 13, verso 1 ao 3. Outro sim, além das convocações coletivas, e muito importante, o comprometimento individual na oração e no jejum faz chegar aos missionários esse comprometimento por meio aplicativos de mensagens instantâneas e uma amostra muito animadora de comprometimento, apoio e suporte aos missionários e sua família. Então é importante essa comunicação, muito importante, tá? E é dever de orar e jejuar pela causa missionária, é dever da igreja. A oração e o jejum feito pela igreja local fortalece o missionário no campo. Efésios 6 e 18. O próprio apóstolo Paulo diz que eles deviam orar com súplica, né, pelos santos e por ele, para que no abrir da sua boca, né, ele tivesse a firmeza, a certeza, né, da pregação da palavra, e ela teria retorno, né, as almas se renderiam aos pés. Porque quando a igreja ora pelo missionário, Deus vai lhe dar palavra, né? O missionário precisa estar cheio do Espírito Santo e palavras, né, de Deus. E também a oração e jejum faz abrir o coração das pessoas, ficar receptivos. Quando a igreja ora, então Deus abre o coração das pessoas para receber a palavra. Um pregador foi pregar, e ele começou a pregar, e muitas pessoas aceitaram Jesus. E ele começou a achar, né, que ele era o principal, que ele era que estava ali fazendo tudo, e Deus estava
salvando através somente dele. Mas depois Deus disse para ele, olha, você sabe por que eu salvei almas? Porque a irmã Maria estava de joelho antes da pregação. Durante, o convite para o missionário pregar, a irmã Maria estava de joelho buscando a Deus, intercedendo e jejuando. E por isso as almas renderam. Então, muitas vezes, o papel da igreja, quer dizer, muitas não, isso é dever da igreja orar, quando ela convida, o missionário convida o pregador para vir pregar, para que Deus abra o coração das pessoas. Então, é um trabalho em conjunto, tanto o missionário, Jesus, quando ele ia pregar, segundo estudiosos, ele orava 4 horas antes, para encarar, no outro dia, os demônios, expulsar os demônios, curar os enfermos, multiplicar o pão. Segundo estudiosos, que a Palestina, o dia amanhece 5 horas, 5 da manhã, tá? Mas muitas vezes na Bíblia diz que Jesus levantava escuro para orar. Certamente ele levantava às 4 horas. E ele começava a pregar, certamente, a partir das 8. Era 4 horas de oração. Jesus não atrevia a sair, sem orar, para pregar, para curar e para expulsar demônios. E até andar por cima das águas, ok? A gente, estudando, vê que Jesus, de vez em quando, ele saía para os montes após a pregação, no entardecer, e voltava só no outro dia. Significa que ele orou a noite inteira. Uma vez ele orou e os discípulos não conseguiram acompanhar, e por 3 vezes ele chamou a atenção dos discípulos. Então, outra vez os discípulos de Jesus era muito jovem, João tinha 15 anos, eu acho que era entre 15, 16, 17, 18 anos, o mais velho era Pedro, que tinha de 23 a 24 anos, era o que era casado da galera ali, certo? E essa garotada aprendendo com Jesus, e ao final do ministério de Jesus, 3 anos e meio, eles tiveram a oportunidade de pedir algo para Jesus. E eles disseram, Senhor, nos ensina a orar. Talvez se fosse nós, ou eu, pediríamos para pregar, ensinar a pregar, expulsar demônio, andar por cima das águas, multiplicar os pães. Mas os rapazes eram inteligentes. Eles pediram, Senhor, nos ensina a orar. Porque eles notaram que o sucesso de Jesus era a oração. Jesus orava mais do que pregava. Jesus orava mais do que expulsava demônio. Jesus orava mais do que andar por cima das águas. Jesus orava mais do que libertava os oprimidos. Então, eles, muito inteligentes, só assim, eu quero que o Senhor nos ensine a orar. E também outra coisa, os escribas, quando iam orar, estavam acostumados com os escribas punham Deus na terceira pessoa, de tanto medo, de tanto temor. Temor de falar o nome de Deus em vão. Então ele punha Deus na terceira pessoa. Quando ele falou o nome de Deus, tinha que lavar a boca. Quando ele escreveu o nome de Deus, tinha que lavar a mão mais de 7 vezes, de tanto temor para não falar o nome de Deus em vão. E chega Jesus dizendo papai, paizinho, com intimidade. E eles ficaram admirados. Nós queremos aprender a orar como o Senhor. E Jesus ensinou eles a orar o Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Tá? Jesus ensinou eles a ter dependência de Deus. Jesus nos ensinou, olha, pede um grande estoque de pão para vocês ter por muitos anos. Não, Jesus pediu, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus estava ensinando a ter dependência. É como no deserto, o maná não caía no sábado, e a porção que deveria ser recolhida era uma só para cada um da família, não poder recolher mais, expor em estoque. Se eles recolhessem no dia, apodrecia. Então tinha que pegar a porção do dia, e no sábado, na sexta, pegar uma porção dobrada para não trabalhar no sábado. E aquele israelita que pegava mais, apodrecia. Então, o pão nosso de cada dia, que Jesus ensina os discípulos a orar, é a dependência de Deus. Deus quer que nós sejamos dependentes dEle, e o dia que vem Ele proverá. Então, essa é a oração que Jesus ensinou para os discípulos e ensina para nós. Terminando então, aqui, chegando ao final da nossa lição de número 7, abençoada, vamos ler aqui a conclusão para finalizar essa lição. Acredito que você aprendeu muito, recebeu muito
subsídio para você poder, né, ajudar você ali na classe no próximo domingo. Então vamos à nossa conclusão. Nesta lição fomos estimulados a conhecer as necessidades dos missionários. Você e sua família podem fazer muita diferença na vida deles e de suas respectivas famílias. Se o nosso coração estiver em missões, nossos joelhos estarão dobrados. Nosso testemunho alcançará pessoas e nossas finanças investirão no que é eterno. Mateus 6, versículos 19 ao 21. Por isso Deus deseja que seu povo se comprometa e assuma a responsabilidade com os missionários que servem no campo. A bênção sem medidas para quem cuida da obra missionária. Então é importante que nós estejamos juntos em orações, em jejum, com os missionários, né, para que eles sejam cada vez mais avivados para pregar a palavra. Diz que a oração é a lenha sobre a qual arde o fogo do Espírito Santo. Bancos da igreja sem oração é púlpitos sem poder. Bancos da igreja com oração é púlpitos cheio do fogo do Espírito Santo. Então, se a igreja quer ver o seu pastor, quer ver os seus pregadores, quer ver o seu missionário cheio do poder, ore por eles, jejunhem por eles. E é lógico que eles têm que fazer também o papel, né, de orar e jejuar. Mas a igreja é responsável. Quando a igreja jejuma, quando a igreja ora, então o Pentecoste acontece. Os demônios são expulsos, os enfermos são curados e o nome do Senhor Jesus Cristo é glorificado e adorado, e as almas, e Deus acrescenta a cada dia as almas que há salvar para a igreja. E a igreja cresce, né, espantosamente, como foi a igreja primitiva. Terminamos mais essa lição. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Estamos orando por vocês, ora por nós. Abençoe o nosso canal se inscrevendo nele. Um beijão no coração e até a lição 8 do próximo domingo. Bye, bye, galera!